Obrigada, Gisele. Tá bom desse jeito, porque só de ouvir cansa. Fazer, então, você imagina. Muito obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, agradecer especialmente, a Ana Carolina, que deu o pontapé para que a gente estivesse aqui reunido nesse momento. Agradecer a Gisele, por estar aqui na assessoria, e também toda a equipe, que agora a gente não vê a equipe andando para lá e para cá, mas a gente sabe que a equipe está por trás aí das nossas câmeras, fazendo com que esse evento tão bonito, ocorra de maneira agradável, e que possa contribuir também para que a gente avance nas nossas pesquisas. Bom, eu vou falar um pouquinho, antes de começar exatamente na palestra, sobre o nosso projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, a Bernadette já falou um pouco sobre ele ontem, ele é intitulado A Ciência e a Matemática Medieval no Mundo Islâmico, um estudo histórico-pedagógico. E nós começamos com um objetivo central, digamos assim, claro que no decorrer da pesquisa vão aparecendo outros objetivos, mas no objetivo central seria realizar um estudo sobre as realizações da ciência e da matemática no período que vai do século IX ao século XV, no mundo islâmico. E a justificativa, a Bernadette já colocou para a gente ontem, que é constatada uma lacuna, no Brasil sobre bibliografias nessa temática, principalmente acessíveis aos professores de ciências e de matemática. Além da pesquisa bibliográfica, que a gente realmente está tentando, digamos assim, aumentar, vai sair um livro em breve, a gente prevê também, a elaboração de material didático pedagógico, para ser usado ainda nos cursos de formação de professores de ciências e matemática. Então, eu acho que seria um nosso próximo passo. A gente está aqui para poder também conversar com vocês e ter também um pouquinho de ajuda, que vocês, nas contribuições que vocês possam colocar. Como a gente tem visto, que aconteceu ontem e continua acontecendo hoje também com essa palestra maravilhosa que a Gisele colocou e fez aí para a gente. No nosso corpo, de pesquisadores docentes, a gente tem os professores da UFRN, professores do UFRN e da UES, na Universidade Estadual do Ceará. E já conseguimos alguns, agregados. E esperamos que com este evento a gente possa também conseguir outros agregados, para que nos ajude e ajude também de uma forma concisa, a aumentar essa pesquisa no Brasil. Bom, particularmente para mim, quando a gente iniciou esse projeto de pesquisa, eu tive muita dificuldade, porque para mim faltava conhecimentos por uma deficiência de estudos anteriores na temática islâmica. Eu pouco conhecia sobre essa temática. Então, para mim, no início, foi muito difícil. E, assim, alguns dos colegas, às vezes, reclamavam que havia pouco material bibliográfico, Quando a gente fez uma divisão, dos matemáticos e cientistas, estudiosos que a gente ia estudar, para mim, não. No meu caso, eu tinha uma imensa bibliografia e em várias línguas, Mas, assim, me faltava particularmente essa formação. Então, eu fui atrás, eu virei uma consumidora de livros sobre a civilização muçulmana, principalmente, nesse período medieval, e também assisti vários filmes, tudo que eu via, eu assistia. Então, para mim, foi muito interessante. Inclusive, assisti um filme do Ibn Sina, que eu acho que ele é um filme que passou no cinema há uns 3 anos atrás, eu acho, o Físico, É claro que os filmes eles têm todo esse apego midiático, mas que a gente, pelo menos assim, a gente pode se divertir um pouco e depois a gente procura em material mais consolidado realmente os fatos. Bom, sobre essa parte da civilização muçulmana, eu estudei uns livros que são muito interessantes. A História do Mundo Árabe, do Curtis, A Casa da Sabedoria,
eu acho que esse quase todos nós do grupo olhamos, do Jonathan, e A Idade da Fé, História da Civilização Medieval, Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, e que é do Will. Então, esses 3 livros, juntando com toda aquela bibliografia que a Bernadette colocou ontem para a gente, né? Que é o Djabá, o Bergen, o Rached e Rosenfeld, a gente teve acesso a essas bibliografias, isso me ajudou bastante. Bom, mas agora eu vou colocar o slide, porque aí a gente vai começar a falar do nosso estudioso. Vejam aí para mim se apareceu para vocês. Apareceu, professora. Tudo Sim, ok, viu? Obrigada, Gisele. Assessoria nota 1000. Bom, então, aqui a gente começa a falar um pouquinho mais sobre esse intercâmbio de ideias, né, que teve um profundo impacto na cultura muçulmana nesse período medieval. A palestra nós vamos falar sobre o Ibn Sina, que é um nome mais curto, né, que a gente pode nos referir para não ter que falar esse nome todo compridão aí, que às vezes a gente tem dificuldade. Sobre o Ibn Sina, quando a gente fez o nosso primeiro encontro para fazer a divisão, né, dos matemáticos e estudiosos da época que a gente iria trabalhar, cada um, né, dos componentes do grupo, a Bernadette nos apresentou uma coleção, essa coleção que aparece aqui, esse livro é da Aisha Khan, uma coleção com vários desses estudiosos. E aí, cada um foi pegando o seu, cada um já tinha um conhecimento sobre algum. Eu cheguei ali sem saber basicamente do que a gente ia falar naquele dia, e sobrou para mim a tarefa do Ibn Sina, o Avicena. Quando a Bernadette falou assim, pronto, esse aqui, Ibn Sina, é seu. Eu falei assim, poxa vida, mas ele não é médico? O que eu vou fazer? Eu acho que ele tinha alguma coisa a ver com medicina. Mas aí a Bernadette falou, não tem problema. Vá lá e estude, vamos olhar todo o contexto e o que realmente é importante, né? A gente olhar o contexto e também conhecer um pouquinho da história. E aí, então, foi rápido para mim a constatação, quando ela me falou do Ibn Sina, que o Ibn Sina ele ocupa uma posição central e dominante na história filosófica do mundo islâmico, já tendo sido reconhecido em vida e também por vários historiadores e comentadores sobre Ibn Sina. Bom, e os meus estudos iniciais, eles me revelaram que Ibn Sina foi uma pessoa com uma ampla gama de interesses e experiências. Inclusive, ele tinha interesses em matemática e também fez as suas contribuições em matemática. Bom, para mim, eu tinha acesso a uma vasta bibliografia sobre Ibn Sina, sobre suas obras. Muitas das bibliografias eram apenas descritivas e outras, né, eram comentários ou críticas sobre a obra de Ibn Sina. E aí eu tive que fazer um processo de seleção, porque realmente a gente tinha muito material sobre Ibn Sina. E aí, então, eu fiquei... Assim, eu gostei muito desse livro do Gutas, que é esse que aparece aqui, tá? Dmitry Gutas, que fala sobre o Ibn Sina e a tradição aristotélica. Avicena é o nome latino do Ibn Sina, mas como a gente está utilizando sempre, né, o sufixo do nome árabe, eu vou ficar falando de Ibn Sina, mas ele é muito conhecido no Ocidente por Avicena. Bom, e aí eu me agarrei a esse livro para fazer um estudo mais seletivo sobre o Ibn Sina, né? Eu tinha muitas coisas, muita bibliografia, aquilo às vezes fazia muita confusão, e aí eu me agarrei a um deles, eu escolhi esse daqui. Bom, o autor ele é muito, muito renomado em termos de estudo sobre o Ibn Sina.
há mais de 4 décadas, né? Ele trabalha, na verdade, agora já devem ter 50, porque esse livro já é antigo, 5 décadas, ele trabalha com Ibicina, e todas as traduções do árabe, persa e grego que aparecem nesse livro foi ele que fez. Então, assim, eu gostei bastante do que eu tinha encontrado, e aí eu me agarrei a esse livro. E é o que a gente vai conversar um pouquinho das coisas que eu trouxe, um pouquinho sobre o que a gente olhou nessas 2 bibliografias principais. A gente olhou depois algum material extra, mas o que eu trouxe para hoje está nessas 2 bibliografias. Bom, o Avicena ou Ibicina, ele nasceu em 22 de agosto, né, de 980, em Bukhara, na Pérsia. Essa regiãozinha aqui, que agora é Uzbequistão, atualmente, certo? Então, ele nasceu bem aqui nessa regiãozinha. Ontem a gente viu muitos mapas, Bernadette fez uma explanação maravilhosa para a gente, né, sobre todas essas regiões aí da Ásia Central, e fez os comentários, né, com a Península Arábica, e ele nasceu por aqui. Bom, sobre o período em que a Avicena viveu, a Gisele, né, já comentou, na verdade, Al-Biruni e a Avicena, eles foram contemporâneos, então a gente teve, assim, muitos conflitos na época em que ele viveu, né? Foi um período de grande instabilidade política, o califado dos Abássidas, houveram várias mudanças de reinos e dinastias nesse período, e principalmente novos elementos turcos substituíram o domínio iraniano na Ásia Central. E as dinastias iranianas locais tentavam obter a independência da política do califado abássida de Bagdá. Então, era uma confusão danada, uma situação de muito conflito. Avicena, o Ibicina, ele teve que fazer várias viagens, forçadamente, não porque ele quis, mas ele teve que fugir de várias cidades por várias vezes, e isso deu a ele, né, a oportunidade de ter vários patronos. Então, ele já era reconhecido em vida, né, por ser um estudioso, e aí ele obteve financiamentos, né, de vários patronos em várias regiões. Sobre os trabalhos que a gente vai falar hoje, um pouquinho mais adiante, eles foram produzidos principalmente em Isfahan e Ramadã, que foi onde o Ibicina morreu, em Ramadã. Bom, deixa eu passar aqui para a próxima. O que a gente sabe sobre a vida de Ibicina? Bom, eu estive numa posição muito privilegiada, né, uma posição afortunada, de possuir tanto uma autobiografia, quanto também uma biografia. Então, eu tive acesso a uma autobiografia de Ibicina e também uma biografia escrita por um discípulo muito próximo dele, Jusjami, esse discípulo. Quanto à data do seu nascimento, na autobiografia, Ibicina não fala sobre a data do seu nascimento. A data de nascimento, ela é colocada na biografia que Jusjami elaborou a respeito de Ibicina. Essa autobiografia, ela está disponível em várias traduções, em vários idiomas. E esse documento, né, como Gutas relata no seu livro, ele foi extensamente citado, parafraseado, recontado, estudado, mas que o Gutas ele lamenta que a existência dessa autobiografia inibiu um pouco a investigação de fontes adicionais, né, sobre o Ibicina. E que também esse documento ele precisa melhor ser analisado, não apenas do ponto de vista de você estar lendo só a autobiografia, mas sim você também fazendo uma rede, né, com os trabalhos de Ibicina, para que você possa enriquecer um pouco melhor essa autobiografia que foi apresentada. Bom, na autobiografia, o Ibicina, a gente, quando lê a autobiografia dele, ele é
precoce e autodidata, é o que ele se coloca. Porque ele diz, em uma passagem, por exemplo, que com 10 anos ele já sabia o Alcorão de cor e tinha também um professor de literatura. E esse professor de literatura, ele ficou muito espantado porque ele era muito inteligente. E um pouco depois, né, isso foi aos 10 anos, o pai de Ibn Sina, isso tudo da sua autobiografia, deixou ele conviver com um verdureiro, que utilizava da aritmética indiana. Então, ele aprendeu a aritmética indiana com um verdureiro, né, em que ele conviveu. Então, ele aprendeu na prática. Agora, o Ibn Sina, ele indica também na sua autobiografia que ele estudou o Organon, né, tradicionalmente dado, né, ao conjunto de obras, né, esse nome é o conjunto de obras sobre lógica de Aristóteles. Ele diz que estudou sozinho, mas que ele consultou alguns comentários até dominar a lógica. E Gutas depois ele indica no seu trabalho que, na verdade, o Ibn Sina ele teve uma grande ajuda, né? O comentário que o Ibn Sina coloca na sua autobiografia, comentador que ele leu, foi Al-Farabi. E ele diz que, mostrando dessa forma, que ele foi também influenciado por esse estudioso muçulmano. Então, a gente já vê uma vertente, né, grega, né, por Aristóteles, e também ele é influenciado por um estudioso muçulmano, que é o Al-Farabi. Nessa autobiografia também, ele faz uma referência ao Criador. Como é de praxe em todos, né, os trabalhos que a gente estuda, né, dos muçulmanos dessa época, eles fazem referência ao Criador logo no início do seu trabalho, exaltando, né, que que o Criador o ajudasse e o guiasse, né? Então, Ibn Sina diz que ele ora humildemente a todo o Criador para que facilite, né, na dificuldade. Então, ele se mostra, né, que essa crença muçulmana em um Deus único e supremo. Agora, também tem um relato interessante, que é um relato sobre o papel do sonho. Que Ibn Sina, ele relata que por várias vezes ele chegava em casa e se ocupava com as leituras e escritas. Mas que quando às vezes ele adormecia, de tanto trabalho que ele fazia, às vezes ele adormecia sem querer, ele via os problemas em seu sonho. E muitos desses problemas ficavam claros para ele enquanto ele dormia. E ele diz que dessa forma ele dominou a lógica, dominou a física e também a matemática. E depois, mais tarde, ele até escreve um trabalho sobre o sonho. Bom, um pouquinho mais agora. Sim, esse aqui é um manuscrito tunísio do século IX, certo? Ele apresenta uma passagem do Alcorão. Fabiano ontem falou para a gente, né? Ele colocou na palestra dele 5 fatos importantes que ele indicaria, né? Que ele indicou sobre a ciência nesse período. E um deles era o uso do papel, né? Então, os muçulmanos, eles estavam entre as primeiras pessoas a usar o papel depois dos egípcios e os chineses. O uso do papel, ele era feito para copiar textos do Alcorão. E aí veio a arte da caligrafia. E essa daí é uma caligrafia que era utilizada na época do Ibn Sina, chamada estilo Kufic. É um tipo de caligrafia angular simétrica que era popular durante a vida de Ibn Sina. Eu achei muito interessante, às vezes a gente, né? Eu não sou historiadora, mas a gente gosta também de ver imagens bonitas. Eu achei muito bonita essa imagem e Fabiano tinha comentado ontem, então eu deixei aqui também. Bom, sobre as obras, né, um inventário de Ibn Sina. Ele foi autor de muitos trabalhos, e mais de 200 trabalhos chegaram aos dias de hoje. Então, ele trabalhou muito,
ele escreveu sobre vários temas, ele escreveu sobre a lógica, sobre ciências naturais, matemática, metafísica, teologia e medicina. Então, vários trabalhos de Ibicina, ele já era reconhecido enquanto vivo. Esses trabalhos depois eles foram organizados. Ibicina ele não tinha o hábito de guardar os seus trabalhos. Então, ele não tinha uma biblioteca com os seus trabalhos. Tanto que os seus discípulos que fizeram esse trabalho de recolher, né, de juntar todos esses trabalhos. E os temas que foram, os temas que Ibicina muito passeou são esses daí, lógica, mais passeou, mas tem vários outros trabalhos. Eu não fiz aqui uma catalogação como Gisele apresentou, porque eu não dei conta de tantos trabalhos e também Gutas fez ele por várias vezes em alguns documentos ainda existe, né, a discussão se aquele trabalho ele era um trabalho completo ou se aquele trabalho ele era separado e depois é que foi aglomerado em um único volume. Então, eu não fiz esse trabalho da catalogação, mas os temas que mais percorreram o trabalho do Ibicina são esses daqui. Bom, a matemática é pouco, mas a gente colocou aqui no meio porque a gente também, né, tem que puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho com Ibicina, porque senão a gente fica meio de fora da discussão. Bom, o livro mais conhecido é o Cânone da Medicina, né? Ela é uma enciclopédia médica, ela resume os conhecimentos médicos da época. Ibicina fez esse resumo e escreveu essa enciclopédia. Ela foi escrita em torno de 1020, e o livro ele se baseava numa combinação entre a sua própria experiência pessoal, a medicina islâmica medieval da época e escritos de outros estudiosos. Então, aparecem outros estudiosos na referência desse cânone da medicina apresentado por Gutas. Bom, alguns comentadores, né, de Ibicina consideram esse cânone um dos livros mais famosos da história da medicina. Aisha Khan, uma das bibliografias que a gente apresentou aqui logo no início, ela diz que esse cânone ele contém mais de 1 milhão de palavras e que não apresentou não só apresentou sistematicamente o conhecimento médico daquela época, mas que também incorporou várias experiências e descobertas do Ibicina como médico praticante. Na sua autobiografia, Ibicina diz que com 16 anos de idade, ele, além de praticar a medicina, ele também ensinava a medicina. Então, esse cânone da medicina, ele é muito importante na medicina. E tanto que é importante que ele foi utilizado até 6 séculos depois da morte de Ibicina, na Europa. Isso é uma obra de Ibicina que certamente chegou na Europa. Bom, outra obra, né, de Ibicina é o Livro da Cura. Os originais que Gutas olhou, né, que ele estudou, estão em Cário e em Damasco. Estão em árabe e persa, né? Houve uma tradução para o persa de uma parte dessa obra. Bom, o Livro da Cura, ou também chamado de Al-Shifa, né? Ele provavelmente compôs num período de 1014 a 1020. Foram vários anos para a composição
desse livro. Inclusive, na biografia que o seu discípulo escreve, o próprio biógrafo diz que teve que insistir bastante para que esse trabalho tenha sido escrito. E esse trabalho é o principal trabalho de Ibicina que trata sobre a ciência e a filosofia. E apesar do nome ser a cura, né, na tradução para a gente, o objetivo desse trabalho não era curar no sentido da medicina. A gente até vê alguns comentadores que dizem que o objetivo era curar a alma, né? Era dar conhecimento. E nesse livro da cura, que é uma enciclopédia científica, né, que abrange a lógica, ciências naturais, matemática e metafísica, ele trata da matemática. Então, os trabalhos de Ibicina são relatados estarem nesse livro da cura. E o Ibicina, ele valorizava... Perdão, voltou, pronto. O Ibicina, ele valorizou muito a busca pelo conhecimento, porque ele acreditava que era através do raciocínio, do estudo, que os seres humanos poderiam aperfeiçoar as suas almas imortais. Então, ele traz esse livro como a cura e ele aborda essas temáticas aí. Agora, a matemática, ele dividiu em 4 temas, né? Ele dividiu em geometria, astronomia, aritmética e música. Eu acho que não é novidade para ninguém. Isso aqui deixa claro que Ibicina, ele seguia, né? Ou ele era influenciado pela tradição aristotélica. Na classificação, né, dos trabalhos de Aristóteles, né, aparece essa divisão da matemática. E é como ele tratou esses temas. Ele escreveu sobre esses 4 temas separadamente e colocou no seu trabalho. Bom, a matemática nos trabalhos de Ibicina. Aí a gente tem as 4 divisões, né? Geometria, astronomia, aritmética e música. E aqui alguns tópicos que foram abordados por Ibicina em cada um desses temas, né? O Ibicina, ele escreveu relativamente poucos trabalhos sobre ciências matemáticas. São esses 4 trabalhos que eu encontrei nas minhas pesquisas, nos registros que eu tive acesso. E ele diz, né, que o Ibicina, ele falou que são temas que têm pouco controversos esses temas, então ele fez um estudo não muito extenso sobre esses temas das ciências matemáticas. Bom, mas no que a gente encontra como relato, indica que ele estava interessado no assunto das ciências matemáticas, mas que ele tentava era melhorar a apresentação das ideias dos trabalhos que ele lia, com a intenção de elaborar algum material que pudesse, após passar por esse refinamento que ele mesmo fazia, para ser transmitido ou para ser estudado. Bom, em todos os livros de matemática que ele estudou, ele apresentava materiais adicionais, cuja necessidade ele achava que fosse conveniente ou não. Na biografia escrita por Juzjani, é indicado que em Euclides, quando ele estudou a geometria de Euclides, ele apresentou algumas passagens problemáticas. Quando ele estudou o Almagesto de Ptolomeu, né, no estudo da astronomia, ele apresentou 10 novas figuras. E em aritmética, ele reexaminou as propriedades numéricas. E na música, o seu discípulo diz na sua biografia que Ibicina
ele olhou para alguns problemas que haviam sido negligenciados por estudiosos anteriores. Bom, deixa eu passar aqui. Sobre a seção de geometria no livro A Cura. Ele foi escrito baseado nos elementos de Euclides. Os tópicos tratados na seção de geometria da enciclopédia são esses que estão colocados aí, acho que não vou ler, mas linhas, ângulos, álgebra geométrica, propriedades de círculos, entre outros. O que a gente costuma encontrar nos elementos de Euclides. Particularmente, eu não tive acesso aos originais, os originais estão em árabe ou persa. Para mim, não me interessa também ter acesso, porque eu não vou fazer nada com o trabalho em árabe ou persa. Mas eu não tive acesso a traduções dessas seções. Procurei bastante, mas a gente acha só trabalhos comentados, né? Comentários feitos desses livros, da abordagem, fala da abordagem do Ibicina, mas o trabalho traduzido eu não encontrei. Nem em inglês, nem em francês, nem em alemão, eu não consegui encontrar essas traduções para esses trabalhos. Bom, o que eu trouxe aqui é baseado no trabalho de Gutas, né? E de Alicia, que a gente... e também na biografia e bibliografia, que trata exatamente do que a gente colocou aqui. Na seção de astronomia, ela foi escrita, né, baseada no Almagesto de Ptolomeu. O Ibicina, ele tratou o conteúdo do Almagesto, opa, faltou um O, de maneira seletiva e não abrangente. Então, ele fez uma seleção do que interessava a ele, e ele não tratou todo o trabalho. Tanto que na biografia que Jane escreveu, ele diz que o Ibicina ele fez um resumo. E nesse resumo ele completava com as ideias dele sobre aqueles temas. Agora, Ibicina ele fez observações astronômicas em Isfahan e Ramadã. Foram as duas cidades em que ele esteve próximos a esse período que ele escreveu esse livro A Cura. E para os interessados, que eu sei que tem, né, Carol gosta, né? Na biografia de Juzani, ele relata que no curso de suas observações astronômicas em Isfahan, ele, o Ibicina, inventou instrumentos que não existiam, né, para fazer as observações. Instrumentos que não existiam, mas que ele inventou. E ele fez também um tratado sobre esses instrumentos. Eu não tive acesso a esse tratado sobre esses instrumentos, mas eu acho que como diz a Gisele, né? Se nós temos aí pessoas interessadas em trabalhar nessa temática, né, dos islâmicos medievais, aí está uma boa, né, para quem gosta dos instrumentos também. Eu não tive acesso e não tenho mais informações, foi só o que eu li mesmo no livro do Gutas. Sobre a seção de música, essa eu também não procurei acesso. Alguns especialistas afirmam que a promoção da consoância do terceiro maior de Ibicina levou ao uso da entonação justa, e não da entonação associada a Pitágoras. As escalas, né, pitagóricas eram utilizadas, e parece que, né, o que é colocado aí nos registros é que o Ibicina ele fez uma modificação nessa entonação. Bom, deixa eu passar aqui. Pronto. Sobre a seção de aritmética. Na seção de aritmética, os textos fundamentais
que são trazidos à discussão de Ibicina é o texto Introdução Aritmética de Nicômaco de Gerasa, 60 antes de Cristo? Não, é 60 depois de Cristo. Eu errei aqui, mas vocês, por favor, me corrijam aí. E também as partes aritméticas de Euclides. Então, nessa parte da seção aritmética, ele traz essas duas, a contribuição dele vai nesses dois sentidos, né? Na introdução da aritmética de Nicômaco de Gerasa e as partes aritméticas que apareciam nos livros Elementos de Euclides. Bom, aqui o professor Fumikazu deu uma sugestão, né? Na apresentação de Gisele, o livro que ela apresenta lá, um livro de um autor turco que ela apresentou, aparece lá as correspondências entre Ibicina e Al-Biruni. Eles foram contemporâneos e eles se corresponderam. Ia carta para lá, ia carta para cá, e eles discutiam sobre vários temas, principalmente temas envolvidos à filosofia de Aristóteles. Então, aqui o Al-Biruni, ele escreveu uma primeira carta com 18 questões para Ibicina, e que eles foram se correspondendo por longa data aí, e foram colocando as coisas aos poucos. Eu acho que o professor Fumikazu deu uma boa ideia, né? Eu já tinha acesso a essa informação dessas correspondências, e Gisele também, mas a gente não fez nada ainda em relação a essas correspondências. Eu já olhei para alguns trabalhos a respeito dessas correspondências. Existem trabalhos não que tratam de todas as 18 perguntas, mas trabalhos que tratam ou uma pergunta ou um conjunto de duas perguntas, porque essas correspondências aí, elas são muito antigas, né? Então, várias pessoas, vários comentadores já colocaram suas posições, e isso, às vezes, é reunido por um pesquisador. Mas eu também ainda não fiz nenhum estudo a respeito dessas correspondências. Aí aparece, eu coloquei a título de curiosidade, né? Quem quiser depois vai ter acesso aos slides. Aí tem os temas que foram tratados nessas correspondências entre Ibicina e Al-Biruni. Mas fica a dica, né, Gisele, para a gente? Que é uma forma da gente começar a entrelaçar esses estudiosos, né, que a gente tem estudado separadamente. Bom, algumas observações finais. O Ibicina, ele não guardava as cópias dos seus trabalhos, então teve um trabalho posterior à sua morte que fez a reunião desses trabalhos. E o papel de Juzjani, que eu coloco aí para vocês no slide, é o discípulo mais próximo de Ibicina. Ele teve um papel crucial, né, na organização desses trabalhos, principalmente do livro A Cura, tá? Que depois de algum tempo esse livro ele foi traduzido para o persa, e Juzjani ele fez esse trabalho de juntar. Então, na biografia, a gente ainda consegue perceber, né, também com as pesquisas de Gutas, que o trabalho sobre geometria, ele não está claro que o trabalho circulou independentemente antes de sua incorporação no livro da Cura. Talvez ele tenha sido um trabalho que circulou separadamente e que depois ele foi juntado, né, ou incorporado no livro da Cura. Sobre a astronomia, Gutas também indica que Ibicina ele escreveu 2 obras sobre o Almagesto de Ptolomeu. Uma mais curta e uma mais longa. A primeira foi incorporada no livro da Salvação, e o último foi incorporado no livro da Cura. Sobre a música também, porque a gente está olhando, né, como o Ibicina, né, fazendo essa classificação, 2 trabalhos
foram feitos por Ibicina. Um breve tratado e uma monografia mais extensa sobre o assunto, chamado Epítome. E a aritmética teve um trabalho em que o Giussani coloca, né, que ele fez a incorporação desses 4 temas no livro da cura, no livro da salvação, perdão, mas que não existia, escrito por Ibicina, um resumo sobre aritmética. Então, parece, né, o Gutas indica que esse resumo no livro da salvação, ele foi feito por Giussani a partir do trabalho escrito por Ibicina para o livro da cura. Então, Giussani, depois ele fez um juntado, né, dos trabalhos, e essas foram observações que a gente tirou lá do livro do Gutas. Bom, sobre a teoria da educação e o currículo dos estudos superiores nessas ciências, né, matemáticas, que eram predominantemente, né, da tradição aristotélica grega, né, elas se tornaram dessa forma integradas na religião islâmica, né, por Ibicina. Aqui eu faço um outro comentário, mas eu acho que vocês podem ler depois aí, porque eu não sei, parece que o meu tempo está acabando, mas vocês podem ler depois esse comentário. Bom, para finalizar aqui, tem algumas referências, essas são as principais referências que eu utilizei para a produção desses slides aqui e o que a gente discutiu. Outras discussões, outras temáticas, como, por exemplo, as correspondências, é um trabalho que já está meio separado, né, o material, mas ainda não passou ainda por um processamento. Bom, com isso eu agradeço a todos vocês. Se vocês, mais uma vez agradeço, né, a organização de Carol e sua equipe. Eu não posso terminar minha palestra sem agradecer a Carla, minha aluna, que está aí, e que de forma tão gentil falou de mim. Obrigada, Carlinha, beijo, estou com saudades. E muitas outras pessoas que estão assistindo, né? Luzeilton, trabalhamos juntos, Maroni, Ana Paula, obrigado a todos vocês. Em nome desses, eu agradeço. E se vocês estiverem com o celular aí em mãos, aqui tem o QR Code, que vocês podem acessar essa palestra. É só colocar aí o celular que você consegue já a palestra rapidinho, aí esses slides, né? No seu smartphone. Quem não tiver, né, o aplicativo do QR Code, tira uma foto do QR Code e depois pode também ter acesso a esses slides. Mas eu acredito que a equipe depois vai colocar. E eu quero, né, antes de encerrar de vez, agradecer principalmente a Bernadette, né, pela oportunidade, né, de ter nos reunido, né, o esforço dela, a gente tem que reconhecer que reuniu essa equipe bacana, esses professores e pesquisadores, em torno desse tema, que é um tema maravilhoso. Quem começa a estudar se apaixona e não quer deixar. E nós estamos aqui para tentar conquistar alguns de vocês também para estudar esse tema. Pessoal, obrigada.